mais porque o clima tá romântico e a gente tem que manter essa vibe, né, Denise? Eu já vou falar pra você. Eu cheguei aqui no maior romance já. Eu tava assistindo a live do Jorge Mateus. Você acha? Muito bem, boa noite. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica administradora. E junto com a minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que é advogada, nós fazemos o Doutoras Respondem. E a gente responde mesmo, né, Bri? Responde na questão administração, direito e medicina. E hoje falaremos sobre Lovezinho de romance, ó, coração. Meu Deus do céu. Eu que escolhi o tema, gente, vou falar. Pois é, porque eu fiquei pensando, os velhinhos estão sozinhos. E também tem direito à felicidade. Uhum. O que a gente espera dos nossos pais no futuro? Tá, vamos só... Porque a gente cresce, a gente estuda, a gente trabalha, aí depois a gente forma família, e aí a gente aposenta, vive do INSS, paga plano de saúde quando consegue, e depois vai viver de quê? Cadê o momento da felicidade? Eu acho que a gente tem que ter romance. Não é? A gente tinha que escolher um tema leve hoje. Deixa eu definir uma coisa. Meia idade é de 35 a 58 anos. Ninguém considerou 59. A terceira idade seria... Tem um conflito aí, né? Pela Constituição Federal é 65 anos, pelo Código Penal 70 e pela Política Nacional do Idoso é 60. Geriatras, não fez lição de casa, gente, mais lição do que eu. Não, é que na geriatria, normalmente a gente atende a partir de 65 anos, mas tem lugar que atende a partir de 60. E a superidade, quando começa? Nos 80? 80 anos. Se existe prioridade com 60, a partir de 60, que são os idosos, com 80 é super prioridade, passa na frente de todo mundo mesmo. Eu vou considerar que eu acabei de entrar na melhor idade, acabei faz um pouquinho. Idade da Lua, Luana? Meia idade. Mas depois dos 35. É que assim, faz pouco tempo, alguns anos que já entrei na meia idade. Pois é, então hoje... Ainda bem que você entrou antes de mim, né? Ai, que beleza. Mas sempre vou começar antes do que você, Brito. Valeu. Sempre. E você sabe que a gente já vai falar dos nossos idosos. Eu recebi... na nossa época de desenho, tinha um desenho chamado Os Jetsons. Vocês lembram desse desenho? Opa! Se você prestar atenção no que eles faziam naquela época, quando que passou esse desenho dos Jetsons? Quando a gente tinha uns 10 anos, na década de 80. Eu era muito nova. Do gênero. Tudo o que eles falavam no desenho no passado está acontecendo hoje. A gente já era tão atualizada no passado e não sabia. Menos andar de carro assim no ar, né? A falta é essa, mas acho que em breve a gente já agora consegue. A telemedicina tem. Eu acho engraçado. Eles têm aquela imagem num pilar na casa. Vou colocar depois no doutor, aqui no Doutoras essa mensagem. Acho fofinho. E aproveitando que a gente está falando de recadinhos, de lembranças e não sei o quê, eu vou dar uma dica que não é o nosso tema central, mas como aconteceu muito perto da gente, obrigada, foi década de 80 mesmo,
como aconteceu muito perto de mim hoje, e é uma das coisas que as diretoras respondem que a gente tem que pilar, eu vou incentivar aqui as pessoas com relação à violência doméstica. Hoje na porta do meu prédio tinham 3 viaturas de carro, 4 motos, porque teve uma denúncia de violência doméstica. E assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Depois eles vão lá e se resolvam. Porque geralmente é isso que vai acontecer, que foi o que aconteceu no meu Isso prédio. depende da Aí idade, a moça né? desceu. Depende se Oi? poderia ser criança, na meia-idade ou melhor idade. Você não sabe o que está acontecendo dentro do apartamento, dentro da casa. Né? Se você começa a ouvir muitas brigas e gritos e pedidos de socorro, as coisas são reiteradas, você vê a pessoa machucada, vez ou outra, você não vai ajudar? Tem que ajudar. Então, briga, nesse caso, ultimamente, briga de marido e mulher, meta a colher, assim, muda o ditado e depois a pessoa vai lá e ela começa a cozinhar com outros ingredientes e muda a colher, né? Então, só isso porque eu precisava ficar com a minha consciência tranquila que nós estamos no final de semana. Então, eu queria até... Porque embora a gente esteja de quarentena... Eu queria linkar um pouco essa questão da denúncia de hoje com a questão dos idosos. Se o idoso, né, porque antigamente a mulher é que ficava em casa cuidando dos filhos e não estudava e dependia, hoje depende ainda financeiramente do marido. E o marido, então, tem que, assim, ainda prover, né? Nessa divisão aí do meio familiar. Se a mulher foi analfabeta, né, não teve o estudo, existe o maior risco de ter demência. E aí precisa de um cuidado maior de uma pessoa que antes era servida. Certo? A mulher, ela cuidava do homem. E no momento em que ela tem uma demência, ela precisa de um cuidado maior. Então, um cuidado de quem? Um cuidado de quem antes não sabia cuidar. Porque a responsabilidade era de prover financeiramente a casa. E nesse momento pode acontecer sim uma irritabilidade maior, uma agressão, violência doméstica entre os idosos. Tá, então, o que pode acontecer também? Se a mulher tem essa questão da demência, pode ter um erro de medicação. Pode trocar medicamento e depois não ter socorro. Ou o homem que não sabia cuidar, hoje não sabe nem separar o remédio para dar a ela. Isso é uma situação nem para ele, porque na verdade, hoje em dia, quando existe um casal assim dessa idade, geralmente a mulher fala, mas você toma tal remédio? Ou na consulta o homem fala, que remédio que eu tomo mesmo, bem? Eu até brinco, mas você não sabe o que você está tomando? Quem está tomando o remédio? É você ou ela? Então, tem que saber o que toma, né? Não é que assim vá ter uma indução de um erro, né? Induzir um erro de trocar medicamento, mas pela confusão da idade pode fazer troca, né? E a outra coisa nessa idade deve haver um propósito de vida. Embora tenha vivido pelo menos 60 anos, precisa ter um propósito de vida. Porque é nessa fase que, se tem filho, casal, os filhos já estão mais velhos fazendo sua vida. E aí, o papel dos pais não é mais só de ser pai cuidador, mas tem que deixar para o mundo, senão tem um sufocamento da liberdade do filho que foi feito para o mundo.
Então, esse propósito, ele é vinculado à demência também. Então, analfabetismo mais falta de propósito tem a ver com demência e depressão no idoso. Tá. E a outra coisa que eu preciso também comentar é a questão da segurança do idoso. Embora o nosso tema seja de relacionamento na terceira idade, a questão da segurança é muito importante. Porque a dificuldade de segurança pode dar queda em casa por conta de equilíbrio, falta de equilíbrio. Pode ter problema com fogo, então esquecer o fogo ligado, forno ligado, gás ligado, explosões. E também a questão da medicação, que é o que eu já falei. Além disso, uma coisa que as pessoas não pensam é na proteção das janelas. As redes de proteção, elas não são somente para as crianças, elas são para os idosos também. Então, caso um idoso tenha alguma tontura ou uma queda em casa, acaba não tendo um outro acidente doméstico. Comentário aqui no Instagram. Eu moro na periferia e essas situações são comuns, mas eu já separei brigas horríveis dos meus patrões. Muito triste. Não é uma questão de região, tá? Então pode ser tanto de periferia quanto de região central. Então não é uma questão de periferia ou região central. Pode acontecer em qualquer região. É uma questão de convívio de comunidade mesmo. Não importa a classe social. Eu já atendi violência tanto em região central, região bairro rico, bairro pobre. Tanto faz. Já acontece do mesmo jeito. E a questão da medicação e de troca de medicação acontece em todos os bairros. Tanto faz. Tá? Então é uma questão mesmo de segurança. Vamos fazer uma pergunta, Adri, para as pessoas que estão aqui com a gente. Eu não sei os pais de vocês, se os pais de vocês são vivos e se os pais de vocês continuam casados. Mas se vocês imaginam um futuro, o pai de vocês, idosos, os pais, tendo um romance com uma outra pessoa que não o pai ou a mãe mesmo, porque essa questão de família híbrida, ela veio nessas gerações mais atuais, não nas anteriores. Eu não consigo ver meu pai e minha mãe com outros namorados, ou namorado, mas é óbvio que eu vou tentar aceitar, porque não sou eu, né? Eu queria entender a opinião das pessoas também com relação a isso. Se vocês puderem compartilhar, eu acho que vai ser bem legal. Porque isso a gente não para pensar nos velhinhos. O que a gente espera deles, Dri? Pois é. Ninguém nasceu para ficar sozinho ou solitário. Não é? Você estava falando? Que ninguém nasceu para ficar sozinho ou solitário. Solitário não. Sozinho é tudo bem. O que eu acho legal são essas casas, não é um asilo para deixar a pessoa, mas são casas de convivência, né? Então, o idoso precisa ter o contato social. E claro que com o seu ritmo, com sua idade, com as suas questões, os seus gostos, dependendo do tipo dependendo da idade, a atividade ela tem que ser com outra dinâmica, né? Olha aqui, ó, comentário. Essa é uma situação extremamente delicada que a Renata passou aí, Ledrica. Meus pais são separados, meu pai tem uma outra pessoa, isso é uma situação super complicada. Minha mãe não aceita essa relação e em aniversários e tal eu já falo, pai e minha mãe estará lá. Pai, a minha mãe estará lá. A convivência depois com a outra parte é ruim mesmo, né? Eu acho que aí cabe também, assim, tentar separar.
se não há um convívio bom, cabe a outra pessoa não levar, porque vai criar um atrito. Isso vale independente da idade, viu? Eu acho que também, assim, na meia idade ou na melhor idade, tem que pensar na família que é original. Por exemplo, se tem um casal que se separa e a família não gosta, não leve, porque vai entrar em atrito. Toda a família vai entrar em atrito. Pra quê? Já não leva. É uma situação muito delicada, Adri, isso. Porque nesse caso. É bom senso. Não é delicado, eu acho bom senso. Peraí, Adri. Essa questão de família híbrida é uma realidade, a gente não pode se furtar disso. Então, assim, o que a gente não se adaptou, a gente não se adaptou com as gerações nossas para frente com essa questão de famílias híbridas. Quiçá com a dos nossos pais e dos nossos avós. Isso pra gente ainda é muito mais difícil você ver o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó, que uma outra pessoa que não é aquela que te era o porto seguro. Tudo bem. Parece que... Não importa isso. São coisas diferentes, Bri. São situações totalmente diferentes. Quando termina um relacionamento entre pai e mãe, o filho também ele não pode tomar o partido, depende do caso, óbvio. Existiu violência ou existiu algum outro tipo de questão mais séria, ou simplesmente eles começaram a ver de uma forma muito cedo e não tiveram uma vida, de repente quiseram viver e entenderam que não eram juntos, que eles seriam felizes. Eu acho ok, as pessoas têm que tentar de novo. Eu acho que e amor é isso, você tem que amar, quebrar a cara, vai amar de novo, vai quebrar a cara e pronto. Mas desde que você continue se amando, o resto que vá. Agora, com relação aos pais, que é isso que ela trouxe pra gente nessa situação, essa é a situação mais delicada. Porque geralmente o filho toma partido ou do pai ou da mãe e aí também não aceita o relacionamento do pai ou da mãe, ou às vezes existiu o término do casamento dos pais em razão dessa terceira pessoa, né? E aí é o delicado. Agora, por exemplo, as gerações atuais que se separam, mais interessante ainda a situação, porque os namorados já vão vir com outros filhos, então quando junta a família dos namorados novos, vem com todos os filhos juntos. Então, mas a questão é antes, só junte se as pessoas se derem bem. É bom senso. Entende? Não tem que forçar a amizade. Se essa questão com a família, o relacionamento já está fadado a insucesso. Claro. É muito difícil manter isso. Né? Tem um comentário aqui. Imagine agora, estou marcando meu casamento e tive que ser clara que ele não poderá levar a sua esposa. Fiquei com dó dele, porque me coloco no lugar dele caso não aceitasse meu noivo. Sim, mas a sua relação é com a do pai e não do pai e da mãe, primeiramente, e depois veio a segunda mãe. Então, eu acho bom senso que não leve. Porque... Agora parou o eco. Eu acho que agora vai parar o eco. Eu fiz uma mudança aqui também. Eu percebi, ficou ótimo agora. Por isso que eu até tirei o fone de ouvido aqui da coisa. Tá. Eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa que está se casando, porque vai querer que o pai conduza ela ao altar. E a mãe também vai querer estar entrando
tá no altar, eles vão ter que se dividir. Os filhos, não tem como você falar, o filho não vai ser um, não vai ser nem de um nem do outro. Existe na lei, sim, não é o papo de hoje, viu, gente? Mas é só uma palhinha. Existe na lei, sim, a possibilidade de abandono material, abandono moral e mais algumas outras consequências que a gente pode falar disso num outro dia especificamente. Olha, na Holanda não leva. Assim, separou, casou com outro, não leva, porque a relação, existe uma relação anterior e a relação nova. Se a nova puder incluir, bem. Se não puder incluir, inclui parte. A parte anterior. É simples. É complexo, eu não acho tão simples não. Até mesmo é porque a gente a gente vive numa cultura de mimimi. Brasileiro tem uma cultura assim, ai meu Deus, cheio de... Não é não, sim, não assim. É uma questão de mimimi, não é isso. Eu entendo o seguinte, você está se envolvendo com uma outra pessoa numa situação, num desejo de formar uma família. Ou fique muito claro logo de cara, estamos tendo uma fé. E nada não vai passar disso. Mas está se envolvendo com uma família? Ótimo, num outro momento, não volta para trás. Mas a pessoa, você está vivendo com alguém. Esse alguém tem um filho. Esse filho vai frequentar o seu meio. A relação é com o filho. Então, aí o filho vai se formar na faculdade. A relação continua sendo a relação com o filho. Essa relação ela não vai mudar. Eita, é muito delicado. Muito delicado. Eu ainda... eu entendo que a gente tem que ter o respeito, sim. Existe... você tem que conversar com as pessoas envolvidas, sim. Mas, no caso da Renata, o casamento é dela. Sim. Simples ela assim. Que tem que escolher quem ela quer convidar. Simples assim. Eu fui numa festa, uma festinha de criança. A gente tá fugindo do nosso tema de hoje, mas ok. Eu fui numa festinha de criança e eu sabia que ia ter lá um casal de pessoas, de uma família, que sei lá, não tem afinidade comigo, uma questão profissional, eu não sei. Mas ok, para mim tudo bem. Eu iria na festa de qualquer jeito, porque o aniversariante era uma pessoa importante para mim e para o meu filho. E os incomodados literalmente tomassem seu rumo, né? Porque eu fui convidada pelo aniversariante, a outra pessoa também foi. Quem não quer ir, que escolha nesse caso, né? Olha só, a relação pode existir sem intimidade com os filhos da relação anterior. É complicado, porque como é que você vai conviver? Agora eu vou entrar na parte do advogado. Você vai, no final de semana, de 15 em 15 dias, o pai ou a mãe, dependendo de quem tem a guarda, vai ficar com a criança. Você está convivendo com a mãe ou o pai dessa criança. Por consequência, você vai conviver com a criança. Ou de 15 em 15 dias, você também pega a tua malinha e vai para a praia. Né? É uma situação bem delicada. Isso é uma questão que ainda a gente vai ter que se adaptar bastante para resolver. Mas voltando, Dri, à terceira idade, você assistiu um filme que chama Up, Altas Aventuras? Não. É muito lindo em forma de desenho e traz uma mensagem assim fantástica. Qual seja, um homem já numa idade idosa, né? Como é que você falou a expressão? Melhor idade. Na melhor idade, na terceira idade, ele perde a sua esposa. E ele nunca viveu
sem ter a companhia dessa esposa. Então, tudo lembrava essa esposa dele. E ela tinha um desejo. Ela queria ir, se eu não estou enganada, ir até as montanhas, não sei o quê. E aí ele arranjou um jeito de levar a casa para a montanha, fazendo todo o percurso junto com ela, tudo numa forma bem lúdica de desenho, né? E é aquela situação que você não consegue se desvincular do passado, porque alguma coisa sempre está te prendendo ao passado, mas você vai vivenciando caminhos que vai te levando para um futuro onde você vai adquirir a consciência de que tudo tem um começo, meio e fim. Né? E esse filme fica a dica: Up, Altas Aventuras. Vale super a pena, deve ter no Netflix aí sem custo, deve ter até no Now, porque não é um filme tão recente assim, mas vale a dica. E uma outra coisa que eu acho legal é que nessa aventura desse menino no filme, desse idoso no filme, um menininho acompanha. Então, ele mistura toda a inocência da criança, a maturidade do adulto, aquela responsabilidade por uma criança, mas com a necessidade de alguém que perdeu uma pessoa que amava muito. É uma mistura muito grande, porque hoje existe conflito de gerações, né? Os idosos que não se adaptam à tecnologia, eles vão acabar tendo um contato minimalista com seus filhos e seus netos. Porque eles vão falar: vocês não me ligam. Mas às vezes a geração de hoje, o que ela faz? Manda um memezinho, isso significa, entre linhas digitais, me lembrei de você. Ou se não, SLA, sei lá. Que a Júlia explicou isso daí pra gente, né? SLA, sei lá. E aí, você estava falando no começo aí da nossa live, e é uma coisa que eu ia chegar nisso também. Os idosos, quando eles atingem uma certa fase da vida, eles começam a falar muito de: eu não sei até quando eu vou viver. Parece que eles têm a sensação de que a idade bateu tão grande que não tem mais porquê. Certo? A pessoa parece que perdeu objetivos, parece que não vão encontrar mais nortes para acontecer nada. E aí vem aquela história: os avós, eles conseguem ser pais dos seus netos, porque é aí que eles vão conseguir curtir as crianças, mas eles não são os pais. Não podem dar coraçãozinho, eu adoro coraçãozinho. Quando não tem esse propósito, é aí que essa dificuldade com relação à comunicação piora a solidão. Você não tem um propósito, aí você não tem a ligação ou a visita e acaba tendo um aumento ou de depressão ou a vida não faz sentido. Então, porque nessa fase da terceira idade é quando você tem total maturidade, total conhecimento e discernimento das coisas. Aí o que acontece? Você acaba sofrendo mais perdas. Então seus amigos, por uma consequência lógica da vida, vão falecer. Uhum. Então você está enfrentando muitas perdas. Uhum. E o seu trabalho, tudo aquilo que você lutou pela vida, você acordava todo dia porque você tinha que trabalhar, tinha a escola do filho, porque tinha o aluguel, porque tinha a prestação, porque tinha não sei o quê, porque era viagem e tal. E de repente isso tudo já não é mais a prioridade do idoso. E aí o que eu entendo? O idoso, aliás nós todos, a gente tem que andar
e frequentar lugares com pessoas que têm a mesma necessidade que a gente tem. Porque aí a gente acaba falando a mesma língua. Sabe por que eu tô falando isso? Pelo menos lá em Botucatu é super normal, aquele bailão da terceira idade. O arrasta-pé lá que eles fazem. Ou tem vários grupos de idosos que fazem viagens. Tem. Né? Vamos falar do nosso pai? Adoro falar do pai. O pai, ele adora pescar e ele fala que peixe não passa coronavírus. Eu acredito que passe mesmo. Então ele vai pescar e já faz com aquela mesma turminha. Eles programam a viagem deles, então eles já foram pescar lá em Manaus, lá para a região do Amazonas, já foram para a região do Pantanal, já foram tudo quanto é lugar. Eles saem de uma já planejando a próxima viagem, porque eles têm aquele mesmo círculo de amizades. E aí eles se completam nas necessidades e acaba que minimaliza a solidão. Minimaliza, porque tem que buscar outras alegrias, outras coisas que supram isso, né? Há um comentário aqui, ó. A minha mãe já está na terceira idade, como disse, ela é separada, digo para ela conhecer alguém, e ela diz que não tem mais esse interesse, essa necessidade e nem paciência. Acho que a paciência é primeiro, às vezes, porque não é um modelo de relação atualizada. Existe uma outra situação com que ela trouxe, na minha opinião. Se você for prestar atenção em alguns ensinamentos e doutrinas religiosas, não temos partido político e nem questão religiosa no Doutoras Respondem, mas é só para dar um norte no meu raciocínio. Eles orientam que as pessoas se casem e formem a vida juntos. Por quê? Eu fui uma vez madrinha de um casamento evangélico. E no dizer do pastor na hora do casamento, ele falou que as pessoas elas têm que se unir juntos para crescerem juntos, porque se elas vêm depois, elas vêm com tantas manias que acabam que elas não se adaptam mais. E aí eu trago isso também para o Juntos com Doutoras, Drica. Se a gente cresce agora, no comecinho a gente cresce junto, com o mesmo raciocínio e o mesmo alicerce, entendeu? Eu tenho umas questões assim, como é que eu vou linkar a questão do idoso com a questão dos negócios, mas tem tudo a ver, né? No casamento, quanto mais idade você vai adquirindo, mais manias você vai adquirindo. Por exemplo, para pensar, você mesmo aí que está ouvindo a gente, pasta de dente. As pessoas têm mania de apertar de baixo para cima. Se alguém for na tua casa pedir a tua pasta de dente emprestada e apertar no meio do tubo, você instintivamente vai no tubo e vai apertar na parte de baixo para que ela fique da forma que você gosta. Então são manias pequenas que de repente, depois que você conseguiu, aspas, se libertar de um relacionamento que não te fazia bem, você não vai querer correr o risco de ter tudo aquilo de novo. Aí vem a história da mãe da Ria aí. Se não for exatamente isso, tá muito perto, né? Olha só, ela trouxe uma coisa legal. Existem, eu pesquisei isso hoje, sites de relacionamentos para a terceira idade. Eu não sei o nome, mas eu vi que existe. E é justo. Não é? O que pode... Qual é o risco aí, né? Aqueles... Como é que chama? Sugar Daddy, né? Então, o idoso... Sugar Daddy. O que pode acontecer é o idoso querer ficar com uma mocinha, né? Para alavancar a vida.
Isso pode acontecer, é um risco, né? Mas ia ser muito interessante mesmo, né? Imagina você tá lá no Tinder. Já pensou que coisa mais incongruente da face da Terra? Vocês sabiam, o Tri, que sogro e sogra é parente pro resto da vida? Por mais que você termine o casamento, você nunca vai poder ter um relacionamento oficializado com um sogro ou com uma sogra. Há quem diga, graças a Deus. Há quem diga que não. Então, antes de casar, tem que saber se ama sogro e sogra. Olha teu sogro e olha tua sogra, porque é o que você vai ter no seu futuro, né? Você pode até separar da pessoa, mas aí vai ficar com a relação para ad eterno. Mas isso é verdade. Tem muita gente que se apaixona mesmo pelo sogro e pela sogra. Porque tem gente que tem filhos novos. A minha geração não. A minha geração, sua geração, tudo teve filho com seus 30 e poucos anos. Não com seus 20 e poucos. Quem teve com seus 20 e pouquinhos, quando o filho entra na fase da balada, a pessoa também está na fase da balada. Vai todo mundo junto assistir o show do Jorge Mateus. Ou não. Já bem. Ou vai no BTS, ou whatever aí, qualquer um que seja, né? Comentário aqui, se for amor, é para a vida toda. Isto está instinto. Melhor ir pro Tinder. E outro comentário, nossa, ia ser muito zoado encontrar meu pai, meu sogro, meu avô no Tinder. Já pensou? Isso, acho que ia ser fora de contexto, né? Mas existem aplicativos próprios para terceira idade aí, para melhor idade. E eu acho justo que tenham relacionamentos, porque muitas vezes a pessoa vai fazer a própria vida. E aí a pessoa eu não consegui não ler o comentário dele, perdi até o raciocínio. Pois é. Dizem que sogra nunca pode chamar esperança, né? Porque esperança é a última que morre, brincadeirinha. Tem que fazer brincadeira mesmo. Porque isso daí não sou eu que tô falando, não. Tá no Código Civil Brasileiro. Pode ser que na Austrália, na África, na Europa, não tenha essa conotação de que sogro e sogra é parente pro resto da vida. De repente, com relação ao avô, já não tenha mais esse problema. Mas com o pai ou com a mãe, não dá para se casar, não. Então, não se envolvam emocionalmente com sogros e sogras. Rodri, mas uma coisa eu acho muito difícil de lidar. Okay. Quando você vai nos asilos, a gente está frequentando bastante asilo por causa das nossas ações com doutora Zascombe. E a gente vê lá, não é uma questão do local, porque geralmente quem se dispõe a cuidar de idoso tem muita paciência e muito amor à profissão e se dedica. Sim, terceira idade a partir dos 60. Ou 65. E aí? Eu não sei, acho que ela é uma pergunta. Se terceira idade é acima de 60 ou 65. Então, 60 é do... Por causa do INSS, né? 60 é por causa do idoso. Da Política Nacional do Idoso, mas na Constituição Federal é 65 e Código Penal 70. Mas aí você me corrige se eu estiver errado, é do Código Penal. Eu não sei de cor também não, Dri. E aí para atender é uma área, eu acho que é uma área meio língua, assim, igual o adolescente, né? Adolescente dos 12 aos 18 é a ebiatria que cuida, mas alguém já levou o seu filho no ebiatra?
Não tem. Não, nem sei o que é um ebiatra. Ebiatra não é pediatra nem clínico geral. Quer dizer, na prática é, porque vai cuidar, mas é específico de adolescente a ebiatria. Então, dos 12 aos 18. Mas aí você vai num pronto-socorro de clínica com uma pessoa de 13 e aí depois vai... Eu tô ficando com ciúme, cara. De verdade. Toda live da irmã ganha um elogio. Eu já não sei mais o que dizer. Olha, ela vende pérolas, hoje eu já vim de pérolas também. Vou mas começar você veio antes, Fê. Você é minha irmã mais velha. Então, mas ela recebeu um elogio. A Adri é linda, nem conheço. Cacá, boa noite. Boa noite. Quando você conhecer, já vai se encantar mesmo. Não é porque é minha irmã, não. Então, mas o adolescente vai num pronto-socorro como um adulto. Mas não pode ir na pediatria, porque não faz sentido mais. Então fica uma área meio limpa. Então eu acho que essa idade de 60 e 65 também fica meio na transição. Existe aquela questão de que 60 anos é considerado idoso em países ainda não desenvolvidos e nos países já desenvolvidos é considerado idoso 65, que geralmente os países mais desenvolvidos a população idosa é maior do que a população jovem. A nossa expectativa de vida aumentou, né? Aumentou, por isso que agora tem essa questão toda aí da Previdência que está restringindo. Fala que a Previdência vai quebrar. Não vai. Na minha concepção, não vai. Né? Vamos analisar isso um dia, sobre Previdência. Outro tema. Sim. E com relação à pele da pessoa, eu acho que esse é um dos indicativos mesmo, muito fortes, que a idade chegou. Né? Por isso que tem que tirar as manchas da mão. A mão tem que ser sem nenhuma pinta. Isso é bem real mesmo. Quanto mais clara a pele, mais manchada ela fica. E geralmente quando tem essa origem nórdica, né, europeia, você acaba mais sofrendo evidente, mais né? Fica mais evidente. Mas os velhinhos se cuidam. Claro. E aí, Dri, essa questão dos idosos... Peraí, só um pouquinho assim, eu falo velhinho por um amor, tá? Não é assim... Porque se não falar idoso é muito formal, né? Essa parêntese fechada. Eu acho que parece meio ríspido até, sabe? Às vezes só falar idoso. Eu acho velhinho muito carinhoso. Velhinho fica carinhoso. Então, é bem por aí mesmo. E assim, dependendo de como as coisas são conduzidas com os velhinhos, que geralmente as pessoas não têm o tempo, e tem gente que não gosta mesmo, não sabe fazer, e acaba montando toda uma estrutura, monta um apartamento, coloca uma cuidadora, faz não sei o quê, porque essa é a possibilidade que tem de cuidar do idoso. Eu adoro meus velhinhos. Eu adoro os meus velhinhos no consultório. Tem paciente que ainda fica com o maior carinho, né? Ai, doutor, então vai viajar, toma cuidado. E fica com preocupação. Eu acho muito fofinhos. Muito fofinhos. E tem umas que contam assim, não, eu fui viajar, e aí a minha amiga, e a gente foi lá e pegou o ônibus, a excursão. Essa atividade faz bem para a pele, inclusive, né? Acho ótimo. Pois é, mas essa eu acho que é a parte mais interessante. Eu já falei isso no comecinho. Os idosos, ou até mesmo a gente acaba se envolvendo mesmo com pessoas que têm a mesma necessidade que a gente. Então, os idosos vão fazer grupos de idosos porque eles vão ter as mesmas necessidades. Eu acho que quando eu entrar na minha melhor idade, vou querer já arrumar o grupo de viagem. Já faz o Corona Voucher Viagem. Total. Se eu não conseguir viajar depois dos 60, como é que faz? Acho que eu entro em depressão.
Mas você sabe que a gente também pode trazer isso, porque é uma situação bem delicada. Chega uma fase da sua vida, por mais que aqui funcione muito bem, o seu corpo também funcione bem, receba bem. A lei faz com que os idosos não consigam ter ações por eles próprios. Eles dependem dos filhos para tomar algumas ações. Venda de imóvel, por exemplo. Casamento, que é uma das coisas que a gente está falando aqui hoje. Se for casar de novo, precisa o filho autorizar? E obrigatoriamente tem que se casar com o regime da separação total de bens. Entendi. Por preservação, né? Questão sucessória. Acho que tem lógica isso. Claro. Tem comentário aqui. Tem idosos que estão em melhor forma e com a saúde melhor que a minha. Risos. Pessoa mais de idade fica mais formal. Boa noite. Deixa eu só falar uma coisa antes com a questão da saúde. Não foi um nem 2 casos. Eu vi vários casos de idosos que passaram aí, viram o cometa Halley, que passa de 70 e poucos anos. Putz, eu vi. Viram já 2 vezes na rua. Não vi. Então você não viu 2, mas teve já gente que já passou por 2. Aí viveu a Guerra Mundial, as 2 guerras mundiais, passou a peste, sei lá das quantas, e sobreviveu ao Covid-19. Tá lá no nosso post do Doutoras, porque eu lembro que isso daí me chamou muita atenção. Eu falei, eu tenho que escrever a respeito. Então, às vezes a gente não dá nada pro idoso, né? Eu até fico pensando, será que é a questão da alimentação, que a gente fala muito disso? Porque o idoso no passado não tinha essa excelência toda de sem lactose, sei lá mais o que. Não era industrializado, né? Não tinha muita coisa industrializada, enlatado e tal. Da terra, frito na banha, as coisas, a comida era bem pesada mesmo, né? Você comia diferente, então eu acho que a terra dava mais nutriente mesmo para as pessoas, aí elas conseguiram fazer uma vida com mais longevidade aí, por essa questão da alimentação, inclusive, porque o nosso corpo vai responder como a gente cuida dele, ele vai responder pra gente. Sim, claro. Né? E aí eu vi uma matéria também falando o seguinte, que você não terminou de ler os comentários aí, sim, perdão. E os direitos dos idosos, tipo passe de ônibus, desconto, estacionamento? Isso a gente fala um outro tema, hoje a gente quer falar de romance. Mas pelo menos quando vai passear no shopping, os 2 velhinhos podem usar a vaga de idoso. Pronto, tem prioridade. Tem várias vagas, tem que pegar o cartãozinho de idoso, porque senão leva multa mesmo. Não pode esquecer o cartão de idoso para estacionar. O cartão de idoso não tem custo, isso aí dá até para poder, na cidade de São Paulo, na SP Trânsito, você for lá. Mas se for ver assim, para poder passear, né? Então, assim, estaciona numa preferência, ou ônibus não paga, fila não pega. O que mais? Tem desconto em cinema. Dá pra passear. Contato toda hora. Você não quer fazer o empréstimo consignado? Aí tem que tomar cuidado. Muito cuidado com isso. E você sabe qual que é um dos problemas maiores que eu vejo dos velhinhos? Eles têm uma necessidade tão ímpar de conversar, independente de qualquer assunto que for. Não de novela, mas conversar. Aí se alguém liga na casa, oi, aí é a casa da Adriana? Adriana Basso, que é médica e administradora, que faz parte do Doutoras Respondem, que tem lives diárias às 21 horas e 21 minutos. Você já falou tudo. Tem que tomar cuidado.
Então, hoje ela não está em casa, porque ela foi fazer a live dela, falou tudo. É um problema assim. E velhinho cai mesmo em muitas coisas, sabe? Eu tenho essa preocupação de, sempre que eu recebo alguma coisa, eu tento compartilhar e às vezes eu evidencio, não caia nessa. Uma das coisas que agora os velhinhos estão na era digital, aí recebe aquelas mensagens no WhatsApp. E tem tempo. Clica aqui para ler todas. Clique aqui, tem tempo para ler todas, consegue assistir tudo. E aí de você, fica a dica, ai de você se você não viu o vídeo que foi compartilhado. Como você não viu ainda? Como você não viu ainda? Como você não conseguiu fazer? Eu faço tudo, aí vai assim. Né? Mas isso é um problema sério. A necessidade de conversar dos velhinhos acaba soltando muita informação desnecessária mesmo. Eu coloquei um vídeo no meu YouTube, não, no meu Instagram, de um velhinho italiano que pede um café, fala que vai tomar um café. E aí a filha fala, mas aonde que você vai tomar? E eu vou tomar um café, bem assim, né? Aí ele sai e vai até a outra janela. Por favor, um café. Necessidade. Na pandemia não vai sair, né? Olha aqui, ó, o cartão do estacionamento é solicitado em subprefeitura ou no DSV e sai super rápido. Aí, eu não tenho desculpa para passear. Não, aqui em São Paulo é rapidão. Você vai do lado do Poupa Tempo aqui na Lapa, que é a subprefeitura, faz na hora. Pri, a gente tem 26 segundos e eu nem consegui falar de casamento dos velhinhos, cara. Velhinho pode casar, viu, gente? Desde que os filhos também autorizem. Romance, deixa ser feliz, deixa viver. Eu acho que tem que deixar viver. Então é isso. Até amanhã. 5 segundos. Beijo. Até amanhã com outro papo com o Doutora Responde. A nossa live lá no Instagram acabou, porque eram só 60 minutos. Você conseguiu falar tudo, Dri, que você queria? Não. Ainda dá tempo nessa Vamos vida. fazer aí Pois é, vamos sim. Os idosos merecem isso. Vamos fazer, então, relacionamentos na terceira idade, parte 2. Vamos colocar aí na Não amanhã. Vamos colocar na nossa lista aí, porque a gente divide os nossos tópicos de acordo com os pedidos dos nossos seguidores, de acordo com as necessidades do mundo. O que mais, Dri? E aí, dependendo do que for urgente, né? Isso aí. Então, Doutoras Respondem, fica por aqui. E até amanhã. Eu já estou com saudades. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom.